Olá pessoal, bom dia, eu espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai iniciar aqui em matemática, vamos ver as medidas de comprimento, certo? E entre as unidades de medida de comprimento existentes, a que é mais considerada oficialmente pelo Sistema Internacional de Unidades, né, que a gente vai ver pelo sistema SI, é o metro, certo? E vocês vão ver no texto de vocês aqui no livro que o metro ele é representado por um símbolo, no caso o M, ok? E nesse metro há outras medidas menores que ele, ok? Ou maiores que ele, certo? Nas unidades de medida existem os múltiplos do metro, que são o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro, certo? E os submúltiplos, né, que são conhecidos como decímetro, centímetro e o milímetro, ok? Então, esses são os múltiplos e submúltiplos do metro, certo? Aqui, pessoal, são alguns exemplos, certo, de instrumentos de medidas de comprimento. A unidade de medida de comprimento mais conhecida, como eu já disse, é o metro, que tem como símbolo, né, representando ele o M, ok? E o metro, pessoal, ele é usado para medir, que já foi dito agora, né, tanto o comprimento ou a distância. E esse metro, ele está dividido em centímetros, certo? Ou seja, o metro ele está dividido em 100 partes iguais e cada uma dessas partes equivale a 1 centímetro, ok? Vamos só fixar aqui agora, pessoal, as principais referências de medida, certo? Nós já vimos aqui que a principal dela é o metro, né, que tem como símbolo o M, certo? E desde os primórdios, pessoal, ao se organizar em sociedade, os seres humanos, eles passaram a construir suas moradias, certo? Os barcos, os materiais de pesca, né? E com isso, a necessidade de medir, né, foi fundamental para todos esses eventos que ocorreram. E assim, eles passaram a usar partes do próprio corpo deles como referência de medida, certo? Como o comprimento do pé, a largura da mão, a grossura do dedo, a palma, certo? Então, partes do corpo dele lá atrás começou a ser utilizado, certo? Para medir, certo? O movimento das mãos, certo? Os passos, ok? E até chegar aos instrumentos, né, de medida que temos hoje, certo? Que é o que a gente viu anteriormente, como a fita métrica, a régua, certo? Em seguida, pessoal, vocês vão ver um vídeo em animação, certo? Relacionado às medidas de comprimento. Ao terminar o vídeo, vocês façam a leitura desse pequeno texto, certo? Para iniciar a atividade, ok? Bom dia, crianças! A aula de hoje será sobre medidas de comprimento. A unidade fundamental de medida de comprimento é o metro. Abreviamos com a letra M. Para medir distâncias pequenas, usamos medidas menores que o metro. Essas medidas são chamadas de submúltiplos do metro. O centímetro, cm, é o mais conhecido. Para medir grandes distâncias, usamos medidas maiores do que metro. Essas medidas são chamadas de múltiplos do metro. Vejamos como os múltiplos são representados. Decâmetro, DAM, 10 metros, 10 vezes maior que o metro. Hectômetro, HM, 100 metros, 100 vezes maior que o metro. Quilômetro, KM, 1000 metros, 1000 vezes maior que o metro. Agora vejamos como submúltiplos são representados. Decímetro, DM, 0,1 metro, 10 vezes menor que o metro. Centímetro, CM, 0,01 metro, 100 vezes menor que o metro. Milímetro, MM, 0,001 metro. 1000 vezes menor que o metro. No livro de tabuada, você vai dar continuidade à multiplicação, certo? Só lembrando aqui que os termos da multiplicação, o primeiro número aí, 9, multiplicando
o 3 é o multiplicador e o resultado aí é chamado de produto, ok? Então, esses aí são os termos da multiplicação, certo? Então, lá no livrinho de tabuada, vocês vão escrever de outra forma as somas representando a multiplicação. Vocês vão ter questões relacionadas só à multiplicação. Então, vocês vão ler cada uma das questões, certo? E resolver de acordo com o que se pede, certo? Vocês vão ver também, pessoal, lá na 10ª questão, certo? Um gráfico, ok? Então, vocês vão observar a imagem, observar a quantidade de animais dessa imagem e resolver de acordo com o gráfico, certo? Hoje nós vamos ver, pessoal, aqui no livro de Geografia, a divisão territorial. E isso quer dizer o quê, pessoal? Que o nosso país, ele é dividido, é como ele é formado, certo? Percebam aqui que tem 5 cores diferentes, não é isso? Nós já aprendemos que o nosso país, ele é dividido em 5 regiões, certo? Então, temos o norte, o nordeste, o centro-oeste, sudeste e sul, ok? Então, ó, cada região dessa, certo? Tem os seus estados, ou seja, o nosso país inteiro é dividido em 26 estados e um Distrito Federal, certo? Então, cada estado desse tem um governador, né, que governa o seu estado, e tem um prefeito que governa o seu município, a sua cidade, certo? Então, aqui, ó, são 26, certo? Governadores que governa o seu estado, certo? E também 26 prefeitos que governam as suas cidades, certo? Incluindo o Distrito Federal, ok? Então, divisão territorial é como está dividido o nosso país, certo? Lembrando que o nosso país é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. O nosso Brasil, ele é gigantesco, certo? E o nome oficial do nosso país é República Federativa do Brasil, ok? Então, só recordando aqui, ó, temos 5 regiões, né? Que o nosso país é dividido, 26 estados e um Distrito Federal, certo? Então, divisão territorial é como é formado o nosso país, né? Como é dividido o nosso país, né? Tendo os seus governadores, os seus prefeitos, certo? Então, pessoal, vocês vão fazer a leitura, certo? Desse pequeno texto, ok? E em seguida vão realizar as atividades relacionadas à divisão territorial, certo? Nós vamos ver hoje no livro de oficina de negócios consumir e poupar, certo? E o que é esse consumir, né? O consumir, pessoal, é quando a gente consome as coisas de uma forma consciente, de uma forma inteligente, certo? E o que quer dizer isso, consumo inteligente? É quando a gente consome o que é necessário, certo? Quando a gente não desperdiça, quando a gente não compra o que não é necessário, quando a gente não compra só por comprar, certo? Então, o consumo inteligente é quando a gente consome o que é realmente necessário. E poupar é quando a gente guarda, quando a gente tem controle, certo? Quando a gente sabe que ao poupar é para uma necessidade maior. Então, o consumo inteligente é quando a gente consome aquilo que realmente é necessário para a gente, certo? E poupar é quando a gente tem um controle sobre o dinheiro, quando a gente sabe ter uma reserva, né? Para uma necessidade maior, ok? Então, vocês vão realizar a leitura desse texto e responder somente a primeira questão, certo? A segunda questão está relacionada a um cofrinho.
Mas eu acredito que a gente vai voltar para a escola, certo? E eu gostaria de estar realizando essa atividade, né, da confecção do cofrinho em sala de aula junto com a turma, certo? Então, vocês só vão realizar a primeira questão e eu acredito que ao voltar para a escola, certo? Tenho fé que a gente vai voltar, né, de acordo com o decreto, né, que está saindo aí. Então, a gente vai realizar essa confecção do cofrinho junto com a turma, certo? Então, vocês só vão realizar a primeira questão, ok?